Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz, tranquilos. Vamos ao nosso texto base. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13, versículo 1 diz assim: E aconteceu, depois disso, que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro pela tua palavra, pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu poder, nos dando discernimento e sabedoria, e capacitando a ensinarmos a tua palavra de maneira bíblica, e nos dando o entendimento dela. Vem com o teu poder, edifica a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Relembrando, Davi caiu em adultério, Davi cometeu assassinato, mas Davi se arrepende através da exortação do profeta Natã. Só que o que acontece? A consequência do pecado fica. E aí, Natã fala, a espada não se apartará da tua casa. Do capítulo passado em diante, praticamente a Bíblia vai narrar todas as tragédias que acontecem na família de Davi. E o capítulo 13 já começa de maneira impressionante. O que está acontecendo aqui é uma tragédia. Veja, Davi tinha várias mulheres. Entendeu? Da sua primeira mulher nasceu Aminon. Da sua terceira mulher nasceu Absalão. E a Bíblia fala que Absalão tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. E Aminon, de uma forma assim que a gente não entende, ele se apaixona por Tamar. Ele fica, na verdade, pela narrativa do capítulo, ele fica enlouquecido pela sua irmã. E isso já é o quê? Já é consequência de Deus retirando, em partes da vida de Davi, a sua graça protetora. Lembra que eu converso com vocês que nós só estamos de pé, nós só estamos aqui congregando, não é porque haja algo bom em nós, não é por alguma capacitação nossa, mas ao contrário, é porque o braço forte de Deus está nos sustentando em meio a tribulações. Simplesmente é pela graça dele que eu consigo me manter de pé, e é pela graça dele que eu vou chegar até o fim. Por isso que a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque a marca do salvo é que ele persevera até o fim através do poder de Deus. Aí o que acontece? Isso aqui é loucura pela lei de Moisés. Se deitar com a irmã. E olha o que Aminon vai fazer, versículo 2. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Deixa eu explicar uma coisa. Primeiro, Aminon está debaixo de uma paixão doentia. Veja, qualquer tipo de sentimento que venha mexer com o dia a dia da pessoa, com a maneira de se alimentar, com a forma de trabalhar, com a forma de adorar Deus, não é um sentimento saudável vindo de Deus. Já é marca de um sentimento doentio. E aí o que acontece? Por que Aminon começa a se angustiar? No Israel antigo, as virgens eram muito bem guardadas. Não pense que Tamar e as virgens de Israel tinham a liberdade que, por exemplo, se goza hoje. Não. Elas levavam uma vida mais restrita, elas levavam uma vida mais guardada. Haviam pessoas destacadas para guardar a vida delas. Afinal, dentro da cultura judaica, dentro da cultura bíblica, a virgindade talvez é o selo mais importante da mulher. Entendeu? Então, dentro dessa cultura bíblica, Aminon jamais teria acesso à sua irmã. Não havia como ele se aproximar dela. Esse é o ponto que você tem que entender. Por isso que vai se desenrolar todo esse plano que você vê em 2 Samuel 13.
Por quê? Porque não havia maneira dele colocar as mãos nela. O ponto aqui é esse. Por isso que ele estava se angustiando. Porque o sentimento dele era doentio e porque ele não teria acesso. Não é como hoje, em que os casais, os homens e as mulheres têm um acesso livre. Hoje a gente vive num mundo pagão. Nós não vivemos num mundo cristão. Dentro de um mundo pagão como o nosso, é a coisa mais normal as relações humanas serem como são. Não se engane. Passa o homem do censo do IBGE, a pessoa responde religião, cristã. Mentira, devia responder religião, pagã. Por quê? Porque nós não levamos uma vida de cristão. O que se ensina hoje na mídia, no teatro, no cinema, é paganismo puro. Quando se aceita todo tipo de culto, todo tipo de religião, tudo isso está se encaminhando para o ecumenismo. Para vocês terem uma ideia, essa semana foi assinado um documento por mais de 70 países falando de uma adoração corporativa das várias religiões em Israel. O que nós sabemos? Isso é o relógio profético de Deus andando. Isso o que é? É o ecumenismo que vai ser encabeçado pelo falso profeta. Por que eu estou falando isso? Porque a diferença de cultura é enorme. Hoje vivemos paganismo. Na época que Israel era a Bíblia. Por isso que Aminon não tinha acesso a Tamar. E a narrativa continua, versículo 3. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab, homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu, de dia em dia, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então ele lhe disse a Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Veja que interessante. A Bíblia na narrativa fala Tamar, sua irmã. Aminon já muda. Ele fala Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Veja, para cometer pecado eu preciso mudar o nome das coisas. Aminon nunca identifica Tamar como sua irmã. Ele identifica Tamar como irmã de Absalão. Lógico, isso é uma consequência da poligamia também. Mas o que eu estou mostrando aqui é o escritor bíblico colocando as situações. E aí, versículo 5 diz assim: e Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Até aqui, fazer uma pausa. Olha o plano. Jonadab, muito malandro, muito sagaz, primo de Aminon, dá a seguinte ideia: olha, para você ter acesso a ela, se finge de doente. E fala que você quer comer bolos feitos por ela. O que ia acontecer? Ela ia sair da proteção das virgens e ele teria acesso a ela para tentar alguma coisa. Entenderam o plano? Coisa muito bem acabada. Se as pessoas gastassem tempo para o bem, como elas gastam tempo para o mal, só teria rico no mundo. Que é impressionante a capacidade de fazer maldade. E a narrativa continua, versículo 7. Mandou então Davi a casa, a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado.
E tomou massa e a amassou, e fez bolos diante de seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a frigideira, e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer, e disse a Minom, fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse a Minom a Tamar, traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar a bolos que fizera, e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. Até aqui. Fazer uma pausa. Qual foi o plano? Tamar é mandada à casa do seu irmão, cheia de boa intenção, cozinha bolos para ele. Só que ele fala, não quero comer. Manda todo mundo sair, é príncipe. Mandou todo mundo sair. Aí ele fala, no quarto eu vou comer. Tamar, de boa fé, não percebe o plano do seu irmão. Não percebe o que ele está querendo fazer. Veja, aqui até caberia uma falta de vigilância. Veja, nós temos que orientar nossas crianças, orientar nossas filhas, orientar nossos filhos a evitar ambientes a sós com pessoas do outro sexo. Eu vou desenvolver isso melhor nas aplicações. Se Tamar simplesmente tivesse essa prudência, ela não entraria no quarto de Aminon. Se ela tivesse o que nós chamamos de muro de proteção, esse fato não teria ocorrido. Entendeu? Nós vamos desenvolver isso melhor nas aplicações. E aí a narrativa continua. Versículo 11. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. O que acontece? Assim que ela entrou no quarto, ele pegou ela pelo braço, falou, deita-te comigo. Ela percebe que a situação ficou feia, ela fala, meu irmão, não faça isso. Isso é loucura. Se você me pedir ao rei, ele vai me dar por esposa. O que Tamar está tentando? Tamar está tentando um caminho legal, um caminho dentro da lei, para que nenhum dos dois caísse em pecado aberto. Entendeu? De alguma maneira, veja, nós temos que lembrar o quê? Abraão casou-se com sua meia-irmã. Jacó casou-se com sua prima de primeiro grau. Entendeu? Isaac casou-se com a sua prima de primeiro grau. Naquela época, Israel tinha o que a gente chamava de endogamia, que é o casamento entre pessoas da mesma família. Endogamia. Então parece que Tamar aqui viu que ela não ia escapar e ela tenta uma saída digna. Não quer dizer que ela retribuía o sentimento do irmão. Você não pode interpretar dessa forma. Nós temos que entender que é uma cultura onde a virgindade é algo que não pode ser tocado de maneira nenhuma. Então ela está tentando uma saída dentro da lei de Deus. E aí o que acontece? Versículo 14. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe, Aminon, levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse, não há razão para me despedires assim. Maior seria esse mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço, que o servia e disse, ponha fora essa e fecha a porta atrás dela. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim
se vestiam as filhas virgens dos reis, e seu servo a pôs para fora, e fechou a porta após ela. O que acontece? Aminon força Tamar, tem relação sexual com ela, e após a relação sexual com ela, acontece uma mudança no coração dele. Ele passa a odiar e a desprezar Tamar. E ele chega ao absurdo de mandar ela embora. O que é importante entender aqui? Eu já vi alguns pregadores dizerem o seguinte, que o sexo ilícito, ele causa repulsa e ele causa desprezo. E o texto que esses pregadores usavam era esse aqui. Veja, é forçar demais o texto. Não existe intenção nenhuma do escritor dizer isso. Então, se um dia você ouvir isso, não entra nessa. O que está acontecendo aqui é loucura de Aminon. É pecado de Aminon. Por quê? Em Deuteronômio falava o seguinte, que se algum homem violasse uma virgem, para a proteção da virgem, ele teria que casar com ela e não podia nem dar carta de divórcio. Você chega na cultura de hoje e você fala, nossa, pastor, aí você forçou a barra. A mulher foi violentada e ainda é obrigada a casar com o camarada? Mas a sua mente é uma mente pagã do século 21. Aqui nós estamos falando de cultura bíblica, onde a mulher precisava ser protegida pela lei de Moisés. Por quê? Porque ninguém ia querer desposar ela. Ao perder a virgindade, ela não se casaria mais. Para que ela não fosse abandonada e tratada como uma pária da sociedade, como alguém excluído da sociedade, a lei de Moisés em Deuteronômio ordenava que o homem se casasse e não podia nem divorciar. Em outros casos podia, nesse não. Qual que é o sentido? Proteger a vida da virgem. E também colocar temor nos homens. Porque você poderia falar, nossa, mas esse camarada tinha que morrer, jóia, e quem vai casar com a vítima? Mais ou menos é aquela história. E aqui abre um precedente. Hoje em dia se fala em aborto em caso de estupro. Eu acho que é causar um mal maior. Quer dizer, alguém comete um crime e uma criança vai ser assassinada por causa desse crime. Percebe o que se ensina hoje? Não, mas tem direito. Opa, peraí, mas você vai resolver um crime causando outro crime. Pior ainda, se o estupro já é uma violência sem nome contra a mulher, imagina o aborto. Que de maneira covarde, sem defesa, uma vida é tirada. Percebe a questão das leis hoje? Como elas são problemáticas? Quer dizer, o causo, quer dizer, para resolver um problema, eu mato alguém indefeso. Eu entendo que a melhor solução, até entendo, a mãe fala, olha, não quero criar. Aí manda, encaminha para uma adoção. Tem um nome, uma ferramenta jurídica, é uma adoção encaminhada pelo governo. O governo pega a vítima, que é a mãe, cuida dela e da criança, a criança nasce, e quando a criança nasce já tem uma família pronta para receber a criança. E a mãe segue com a vida sob cuidados psicológicos e tudo aquilo que tem que fazer. E a criança tem o direito à sua vida. E uma família é abençoada por aquela criança. Eu acho que essa é a melhor solução, é a solução bíblica. Por isso que você precisa tomar cuidado. Nós estamos em época agora de política. E existem muitos candidatos que defendem o aborto. Existem muitos candidatos que defendem que bandido não tem que ir para a cadeia. Nós, como crentes, nós defendemos o certo. Independente de nomes, como crentes eu vou sempre procurar
embora seja difícil, eu vou procurar pessoas que se encaixem o mais próximo do padrão bíblico. E essa agenda, que nada mais é que uma agenda de controle populacional, essa agenda está sendo colocada e, olha, você vê os maiores absurdos em nome do aborto. Entendeu? Nós que defendemos a Bíblia somos contrários. Inclusive, um dia a Bíblia vai ser proibida como livro por causa que ela é contrária a isso. Você pode ter certeza. Vai ser uma das ferramentas que o anticristo vai usar para proibir a Bíblia. E para transformar os crentes tudo em bandido. Entendeu? Então essa questão aqui é muito séria. O que Tamar está procurando? Tamar está procurando o abrigo da lei de Moisés. Para não ficar desonrada. O que Aminon na sua loucura faz? Tira essa daqui, como se ela fosse um objeto, como se ela fosse um lixo. Gente, entenda. Mulher sempre sofre. O papel dos homens é proteger a mulher. O papel do marido é morrer pela esposa. O papel do pai é guardar suas filhas. E quando entregar sua filha para casar com alguém, vê muito bem com quem vai casar. Porque a corda sempre estoura do lado mais fraco. Sempre quem sofre é mulher. Sempre quem é agredido é mulher. Sempre quem leva o chacoalho é mulher. E você, como cristão, tem que ser contrário a qualquer tipo de violência contra a mulher. É um princípio bíblico. Tanto é que aqui na igreja, se um dia acontecer de agressão física, é delegacia. Entendeu? A orientação é boletim de ocorrência. Nós não admitimos agressão física aqui na igreja. Inclusive orientamos a vítima a se afastar temporariamente, senão ela pode morrer. Porque quem agride uma vez pode matar. E é papel da igreja proteger a mulher. Porque normalmente, você não ouve marido, né? O Júlio falando, nossa, apanhei da minha mulher, senhora, cara, você é um monte de músculo, sua mulher, mas ela me bateu, pastor. Você não vê isso aí. Entendeu? Sempre que a vítima é mulher. E o princípio bíblico é de proteção da mulher. Que eu tenho que entender aqui. Se a lei protegia a mulher que foi violada na Bíblia, hoje em dia a igreja tem que proteger a mulher. É o papel da igreja. Entendeu? Sem querer fazer aquele jogo de politicamente correto. Estou falando de Bíblia. Entendeu? Nosso papel como homens é proteger. Esse é o nosso papel. E a narrativa continua, versículo 19. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. O que acontece aqui? A atitude de Absalão foi uma atitude astuta. Absalão chega para sua irmã e descobre que ela foi violada. Ele fala, foi Aminon? Foi. Ó, minha irmã, fica quieta, não fala nada. Por quê? Porque Absalão desenvolveu ódio para seu irmão. Nós vamos ver mais à frente o que ele vai fazer. Tipo assim, ele não quis levantar a poeira. Naquele momento, Absalão planejou vingança. Naquele momento. Agora, a questão aqui do trecho é a atitude do rei Davi. O que o rei Davi tinha que ter feito? Não tinha que ter ficado bravinho. O rei Davi tinha que ter pegado Aminon e ter casado com Tamar e cumprido a lei.
O papel de um rei é ser justo. Era o mínimo que ele podia fazer, cumprir a lei. Se ele tivesse cumprido a lei, a tragédia não tinha acontecido. Porque ao se casar com Tamar, Absalão não ia fazer com que sua irmã ficasse viúva. Entenderam a questão? Qual é o problema de Davi? O problema de Davi é a mesma síndrome que tem hoje em dia dos pais. Os pais hoje em dia, boa parte deles são frouxos com as crianças. São flácidos. E o maior sinal de flacidez é o seguinte, quando você vê um pai gritando com o filho. O maior sinal de que não existe autoridade é quando o pai grita. Menino, eu vou te pôr de castigo, agora eu vou arrancar seu zóio. Ih, a criança está nem aí. Esse aí só fala. Pode ver, pais que gritam, pais que se excedem, pais que... Sai que eu vou te fazer não sei o quê. Agora, o pai que dá uma educação bíblica, ele chega para o filho e fala, filho, não quero que você faça isso. Porque se você fizer, você vai ser disciplinado. E assim que faz, você disciplina, vou dizer uma coisa para você, basta 2 ou 3 vezes que resolve. Porque se você não tiver autoridade sobre os seus filhos, eles vão sapatear nas tuas costas. Eles vão pisar em cima de você. E o que é pior, além de você estar falhando como pai e como mãe, em não disciplinar a criança de maneira correta, você vai estar criando uma pessoa que vai ter muito problema na sua vida, por não ter limites. Davi fez isso aqui, destruiu a família dele. Destruiu. Se ele, em vez de ficar bravinho, olhasse e falar, entendi, então vem cá, olha, dia tal está marcado o casamento, e você não dá um pio. Acabou. Quieto. Eu sou o rei, aqui mando eu. Ou você quer passar 5 anos na cadeia? E põe na cadeia. Entendeu a questão aqui? Essa síndrome permanece até hoje. Irmão, não tenha medo de disciplinar os seus filhos de maneira bíblica. Você vai estar fazendo um bem para eles. A palavra de Deus fala, a estutice está ligada ao coração da criança, porém a vara da disciplina afugentará dela. Você pode chegar e falar, pastor, eu não gosto de vara. Tem canto, tem a cadeira para sentar. Nosso ministério infantil aqui, quando as crianças saem da linha, pergunte para o seu filho, vai para o canto. Tem disciplina, e para sair da disciplina tem que pedir perdão para os coleguinhas. Chega a falar, olha, eu queria pedir perdão que eu atrapalhei o culto. Fica lá pensando no que fez. Entendeu? E olha, a criançada funciona que é uma beleza. Impressionante como eles são disciplinados, não criam problema, porque eles sabem que tem limites. O que você tem que entender? Se você não disciplinar o seu filho, corre o risco de no futuro alguém vir matar ele. É o que vai acontecer aqui. Quer ver a narrativa? Versículo 23. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse, eis que teu servo tem tosquiadores. Peço que o rei e os seus servos os venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. E então disse Absalão, quando não, deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei disse, para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo, tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis.
Não temais, porque porventura não sou eu quem vô-lo ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão o havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. Qual foi a jogada? Absalão armou, ficou quieto, tá tudo bem. Davi ficou nervosinho, mas o nervosinho passou. Sabe, bombinha, pá, pá, pá. Depois você aprende essa palavra em espanhol, em castelhano. O que acontece? 2 anos depois chegou a época da tosquia, havia uma festa. Absalão convida todo mundo, inclusive o rei, mas ele sabia que o rei não podia ir. Mas era jogada para trazer seus irmãos. Gente, aprenda. Quando a esmola é muita, desconfie. Cuidado. Nem todo mundo quer o seu bem. Tanto é que a hora que Absalão fala, não, manda Aminon, Davi até desconfia, mas por que você quer que seu irmão vai? Só que olha que interessante, Davi, guerreiro prudente, homem sábio, astuto, experiente, não desconfiou que Absalão ia fazer o que ia fazer. Nós vamos conversar disso nas aplicações. Gente, não duvide do que seus filhos são capazes de fazer. Eu lembro há mais ou menos uns 20 anos, não, mais, uns 25 anos atrás, tinha um grande comerciante aqui na Vila Maria Antonieta e o filho dele foi preso depois de um tiroteio com a polícia. E esse homem ficou com a vida destruída. O mais estranho era o seguinte, que o menino saiu para a prisão feliz da vida. E falou para o pai, nossa, eu nunca senti tanta emoção na minha vida. Para vocês terem uma ideia, que o pai não imaginava qual era o caráter do filho. Gente, não duvide. Nossas crianças são filhos de Adão. São pecadores por natureza, que precisam ser alcançados pela graça de Deus. Uma vez aqui na igreja, uma irmã foi orar pelas crianças e falou, Senhor, os nossos anjinhos, na hora nós paramos a oração. Estávamos eu, a Paula e a falei, irmã, não tem anjinho na Bíblia. O que tem é filho de Adão, então muda a oração. Concordo que a oração tem que ter uma teologia, senão vou orar besteira. Não tem um versículo que diga que as crianças são anjos. Ao contrário, a Bíblia fala que são filhos de Adão, pecadores. Então qual que tem que ser a nossa oração? Senhor, que a tua graça transformadora, que a tua graça venha sobre nossas crianças, que eles não se desviem nem para a direita, nem pela esquerda, que eles não caiam em pecado. Senhor, guarda eles de todo mal. Os pais, eu não sei, as pessoas elas abriram mão de pensar. Sabe, o filho está virando bandido. E o pai olha e fala, ai, coitadinho. Aí você fala, fulano, ele é ladrão. Não, deve ter sido amigo dele que fez alguma coisa. Sabe, as pessoas colocam óculos que não existe. Já contei para os irmãos, eu lembro que quando eu lembro da primeira vez que eu pequei, abertamente. Eu sabia exatamente na minha mente que era pecado, que estava errado e que aquilo desagradava a Deus, e eu fiz. Eu lembro bem, naquele dia, se eu morresse, ia para o inferno. Porque eu era consciente daquilo que eu estava fazendo. E fiz porque eu quis, porque eu lembro que eu ainda fui restringido no meu íntimo. Entendeu? E pequei. Era muito novo, tinha aproximadamente de 6 a 7 anos de idade. Eu mentia na maior cara dura, com a maior cara lavada. E meus pais nem desconfiavam. Armava mentira, por exemplo, quando tirava nota ruim em prova, naquela época assinava a prova da escola, a sabatina.
Tem essa palavra sabatina? Aí o que eu fazia? Quando eu tinha uma nota ruim, eu pegava aquele bolo de prova. Aí bem na hora que eu chegava no carro, na porta do colégio, para entrar na aula, eu falei, pai, esqueci, preciso assinar a prova. O que meu pai fazia? Saía assinando tudo, aquele bolo. E no meio, e os 3,5, 4, 4,5, 2. Entendeu? Lógico que as provas da frente era tudo 10, 9, 8. Armava mentira. Consciente. E saía de boa. Então não se engane. Seus filhos são filhos de Adão, pecadores que precisam da graça de Deus. Por isso que a Bíblia orienta que você tem que cuidar bem deles. Por isso que você traz eles para a igreja, para eles aprenderem a palavra de Deus. Aí você fala, pastor, mas ele é tão bonitinho quando ele ora o devocional da irmã Paula. Meu amigo, se você não cuidar, me dá 15 anos. Ele está fazendo um assalto na vila, a mão armada. E você vê sua vida destruída de um dia para outro, porque não vigiou. Isso é real. Anda no cemitério e veja quantos Elias estão enterrados, quantos Mateus estão enterrados, quantos Lucas estão enterrados, quantas crianças que o tráfico levou. Aí você vai falar, mas não levou para a escola. Eu já vi irmã piedosa que não tirava o filho da igreja. E na primeira oportunidade que o filho teve de ir para o mundo, foi para as drogas, foi para o tráfico e morreu. E aqueles irmãos não tinham culpa nenhuma. Fizeram a parte deles. Imagina você enterrar um filho com 15 anos. É o que você quer? É pesado o que eu estou falando, mas você tem que parar para pensar, não se engane. Quando você andar no cemitério, olha a quantidade que tem de Lucas, de Malaquias, de Isaías, de Elias enterrado. Vai lá na cadeia e faz um censo, pelo menos 50% de quem está preso lá é de família evangélica. Entendeu? E de gente piedosa, talvez mais piedosa do que eu e de você. Não meça o erro do filho, não meça a fé dos pais. Tem muita gente boa, muita gente temente a Deus, que infelizmente aconteceu essa tragédia. E ela acontece. Por isso que a gente pega tão pesado com as crianças. Por isso que a gente cobra. Por isso nós estamos tentando. Porque, gente, quando vocês forem mais velhos que eu, a diferença do mais velho para o mais novo é que o mais velho viu mais. E nós já vimos muita desgraça dentro da igreja. Entendeu? Não se iluda. O fato da criança falar, quem vai orar? Eu oro, papá, 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 Senhor, em nome de Jesus. Essa foi. O sotaque está melhorando. Você vai com melhora bonitinho. Não cuida dele para ver se não vira bandido. Não cuida dela para ver se não vira uma mocinha que era para florescer em Cristo, florescer para prostituição. Não estou falando prostituição de rua. Estou falando relação sexual ilícita, fora do casamento. Mais fácil do que você pensa. Entendeu? Então, vigia seu papel. Cuidado com isso. Davi cometeu esse erro. Destruiu a família dele. Veja, ele não puniu Aminon. Com isso, Absalão foi lá e matou Aminon. E olha o que Absalão faz. Vou tomar um gole aqui. Versículo 30. E aconteceu o quê? Estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se, Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes, e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, respondeu e disse, não digo, meu senhor, que mataram todos os moços, filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que forçou a Tamar sua irmã.
Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo, morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu. E o moço que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei, eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Até aqui. Gente, muita coisa aqui. Primeiro, é melhor seu filho chorar porque está sendo disciplinado do que você chorar no futuro porque aconteceu uma tragédia. Coloca isso na cabeça. Aí ele vai ficar triste. É melhor ficar triste do que ficar preso. É melhor ficar triste do que ter uma gravidez precoce que vai destruir todo o projeto de vida para o resto da vida. E muito novo, com 15, 16 anos, pode ter a gravidez de uma criança que vai interromper estudo, interromper carreira, interromper vida devocional. É melhor o filho chorar por causa da disciplina do que você chorar se arrependendo. O que eu fiz de errado? Foi o que aconteceu com Davi aqui. Se ele prensasse, Aminon falava, vai agora corrigir o seu erro, que nem homem. Agora você vai aprender a ser homem, coisa que eu nunca fiz com você. Casou Aminon com Tamar, resolveu o problema. Ai, Aminon vai chorar. Mas Aminon vai ficar vivo. É melhor o filho chorar do que você chorar. Segunda coisa que eu sempre me pergunto nesse texto. Quem foi que deu a ideia de Aminon para fazer o estupro? Um cidadão chamado Jonadab, sobrinho de Davi. Eu pergunto, o que esse Jonadab estava fazendo na corte? Sabe o que Davi tinha que ter feito com o Jonadab? Davi tinha que ter feito o seguinte. Bom, como é que foi a história? Agora eu quero saber. Senta todo mundo aqui. Primeiro, Aminon. Eu e você, conta tudo. Segundo, Tamar. Aliás, devia começar por Tamar. Você vai me contar o que aconteceu, filha. Vem cá, papai vai cuidar de você. Terceiro, Jonadab, que deu a ideia. Como que Davi corrigia a questão? Davi pegava, casava Tamar com Aminon e bania Jonadab do palácio. Veja, vamos supor que você tem um parente seu e ele frequenta sua casa. E ele trouxe droga para o seu filho usar. O que você vai fazer com esse parente? Ai, coitadinho, ele é meu sangue. Não, ele é um sem vergonha, safado, que não merece estar na sua casa. Mas pastor, eu sou crente. Você é crente, mas não é bobo. Quantas histórias você já viu de pessoas que fazem o mal para a família e a pessoa continua tendo acesso à casa ali do lado? Eu conheço casos de que foi cometido abuso. E aí a irmã ficou doida. Chegou e falou, na minha casa não quero mais. E o pastor dela apoiou, falou, correto, irmã. Pronto, o pessoal da família falou, não, mas você não é cristã. Você não perdoou. Ela falou, não, perdoei, tanto é que eu não tentei matar ele. E nem meu marido, porque tocou na minha filha, meu marido era capaz de matar ele. Vocês nunca viram o pai que matou gente porque tocou na filha? Não acontece. Nós vivemos no planeta Júpiter. Gente, realidade. Realidade. Nós precisamos acordar para a vida. Precisamos ser mais maduros. Como que a pessoa faz mal para sua família e você deixa entrar na sua casa? Ah, mas é meu sangue. Não é. Papo furado, conversa mole. Quem não presta tem que ficar longe.
A palavra do Senhor nos fala, as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra do Senhor fala, vos apartai-vos deles. A pessoa está te fazendo mal, está fazendo mal para sua família. Ai, coitadinho. Percebe? É vender uma mentalidade, assim, desculpe o peso da palavra, idiota. Entendeu? Querendo vender para você que você tem que aceitar algo que é inaceitável. Como que a pessoa toca na sua filha e você vai deixar aquela pessoa com acesso na sua casa? Olha, vou dizer uma coisa para você, eu não sei que tipo de sangue você tem. Porque se é meu filho, eu ia dar umas porradas bem dadas e depois ia orar por cura. Olha, eu acho que enchia a cara de alegria. Eu acho que eu ia dar uns tapas bem dados mesmo. Entendeu? Ou vamos supor que eu estivesse cheio de graça. Eu ia levar para a delegacia e abrir processo e ia conta até o fim. E só ia descansar se eu estivesse na cadeia. Porque lugar de abusador é na cadeia. É a forma mais covarde que tem. Ah, mas é o seu tio. Olha, pode ser o apóstolo Paulo que está ali do meu lado. Ia para a cadeia junto. Eu acho até que essa segunda alternativa era a que eu ia fazer. Porque eu só usaria da força em legítima defesa. Legítima defesa eu usaria da força, numa boa. Mas acho que eu não iria agredir, mas eu ia até o fim. Isso aí é descansar quando a pessoa estivesse na cadeia. Porque quem faz mal para a criança, o lugar é a cadeia. E quem dá ideia ruim, o lugar é longe da minha casa. Na minha casa só entra quem eu quero. Na minha casa só entra pessoas de bem. Na minha casa só entra pessoa de princípio correto. Independente da fé dele, porque tem muito ateu que tem caráter. E tem muita gente religiosa que é mau caráter. Sabiam que é altíssimo o índice de abuso sexual nas igrejas? Sabia que aqui nem passa perto das crianças? Não passa perto. Isso é bom, igreja pequena. Não vai entrar aqui, não vai fazer, não vai, porque pegou parada errada, não vai. Eu me conheço. Lugar de lobo é fora daqui. Nós temos uma responsabilidade de zelar para nossas crianças, tirar do nosso meio quem não presta. Ah, o cara é pecador arrependido, veio para o lugar certo, o clube dos pecadores. Está aqui, o presidente sou eu. Talvez o mais pecador de todos, mas nós estamos buscando a graça. Nós estamos buscando mudar. O perdão vem via arrependimento. Arrependimento é mudança de mente e de atitude, metanoia. O cara é safado, sem vergonha, pilantras, vai deixar aqui. Não quer abandonar o pecado, vai falar, fulano, o negócio é o seguinte, ó, nossa igreja não aceita esse tipo de comportamento. Então, ou o irmão muda de igreja. Sim. Nossa, pastor, é. Está no estatuto da nossa igreja. Entendeu? É assim. Ou com que cara que eu ia olhar para você se alguém entrasse no ministério infantil e fosse abusado? Eu tenho vergonha na cara. A responsabilidade é minha. Eu sou pastor da congregação. Sabe para que serve o cajado do pastor? É para bater em lobo. Bem dado, no meio da ideia. E para cuidar das ovelhas. Entendeu? Esse é o nosso papel. Aí encerrando o texto. Versículo 37. Assim, Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Assim, Absalão fugiu e foi para Gesur, e esteve ali 3 anos. Então, tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Até aqui. Olha que interessante.
Toda pessoa mimada é protegido. Correto? Tem a palavra mimada em espanhol? Que é aquela criança... Tá. Concorda que toda criança mimada é protegida? Quem mais protege a criança mimada? Os avós. Pode ver. Os parentes. Para onde Absalão fugiu? Para a casa do avô. Maaca, sua mãe, era filha do rei de Jesus. Ela era da realeza. O que Absalão fez? Fez besteira, fugiu para a casa do vovô. Qual que deveria ser a pena de Absalão? Morte. Pela lei de Moisés, Absalão tinha que morrer. Matou de maneira covarde. Fugiu para a casa do vovô. Veja, eu não vou entrar em discussão aqui se Davi tinha que ter aplicado a pena ou não. Eu acho que aí é aprofundar demais uma área que a gente não sabe. Mas concorda que era bem mais fácil ter casado Aminon com Tamar? Resolvi a parada? Aprendam. Existe um versículo bíblico que fala assim: sem justiça não há paz. Você quer ter paz no seu lar? Quer ter paz na sua família? Aplique a justiça bíblica. Se você não aplicar a justiça bíblica, você não vai ter paz. Se você está tendo falta de paz na sua casa, pode ser, olha a palavra que eu estou falando, pode. Não estou dizendo que é. Mas pode ser que você não esteja aplicando a justiça bíblica dentro de casa. E aí essa palavra se cumpre. Sem justiça não há paz. E vou falar uma coisa para vocês. Aplicar justiça dói. Eu já vi irmãos que tiveram, inclusive eu, tivemos que ter atitudes duríssimas com pessoas as quais a gente amava. Atitude dura. Muito dura. Difícil de engolir. Entendeu? Na qual foi obrigado a chegar para pessoas próximas e falar, ó, aqui não. Com esse tipo de comportamento, não. Ah, não acredito que você fez isso. Pode acreditar, é assim que eu penso. Porque a Bíblia manda fazer isso. E entre a Bíblia e a pessoa, eu fico com a Bíblia, pode ser quem for. Pai, mãe, irmão, irmã. Entendeu? Eu lembro que uma vez foi pedido para mim assinar um documento, era para dar uma garantia de pagamento de dívida. Eu cheguei e falei, não vou assinar. Aí meu pai me ligou, meu pai é muito amigo meu. Então, veja, tirando a minha esposa, talvez a pessoa de maior influência na minha vida é meu pai, tá? E o Rodrigo sabe disso. Sempre fui muito amigo do meu pai, pessoa que pesou na minha vida. Era um homem de verdade, um homem completo. Homem com H. Entendeu? Aí ele me ligou, pô, por que você não quis assinar o documento? Eu falei, é o seguinte, se a pessoa está pedindo para assinar, é porque ela não tem certeza se vai receber. E se eu assinar o documento, eles não vão pagar, quem vai ter que pagar sou eu, mas não fui eu que fiz a dívida. Meu pai falou, você tem razão. Resolveu o problema. Sabe para quem que era o documento? Para minha mãe. Você negou para sua mãe? Neguei. Não sou maluco. Lógico, existe toda uma série de motivos, uma série de coisas, todo um quadro, todo um histórico. Entendeu? Não é assim, né? Não sou maluco. Mas veja, a Bíblia manda não fazer. Porque a Bíblia fala que se eu der fiança, acabei de me prender. Acabei de assumir a dívida. Ó, a dívida é minha. Mas eu lembro que eu falei uma coisa. Eu falei, ó, eu não vou assinar nada, mas eu dou a minha palavra que se precisar, eu faço o dinheiro chegar na mão da pessoa, você faltando. Isso quer dizer que o dia que minha mãe faltar, quando for o espólio, eu vou chegar para a minha irmã e falar, pagaram aquela dívida lá? Não, ó, acho que a gente deveria pagar. Fazem 20 anos, não importa, 50. Mas eu vou tentar fazer o dinheiro chegar lá. Mas vocês imaginam mais ou menos qual vai ser a resposta.
Normalmente o que o mundo responde? Ah, deixa pra lá, exagerado. Não é assim? Entendeu? Quanta confusão nas famílias por causa de emprestar dinheiro. Por causa de fazer o que não deve. De maneira imprudente. A pessoa está só se afundando e você vai lá, ao ajudar, faz com que ela se afunde mais ainda. Em vez de consultar a Bíblia, de orar, de repente pensar, ó, vou fazer uma oferta, ó, tá aqui, de presente. Tum. Não, vou te pagar, não, não quero, é oferta. Tá aqui. Acabou. Percebe? Sem justiça não há paz. Cuidado. O que mais que a gente aprende aqui? Veja, diferença entre amor e paixão, simples. O amor quer a felicidade do outro. A paixão é egoísta, quer a felicidade própria. Aminon tinha um desejo sexual desenfreado por sua bela irmã Tamar. E ele destruiu a vida de Tamar para saciar o seu desejo sexual. Isso não é amor. Trazendo para os dias de hoje, você tem amado seu cônjuge? De que maneira? Você é casado para fazer o cônjuge feliz ou para ser feliz? O que o mundo ensina hoje? Ah, você tem que ser feliz. Não, a Bíblia fala o contrário. Você casou para fazer o outro feliz. Isso é o amor bíblico. É duro, hein? É duro. Mas vou te dizer uma coisa. Pela graça de Deus, quando você se preocupa em fazer o seu cônjuge feliz, juntamente, você também experimenta a felicidade. Essa é a diferença de amor e paixão. O relacionamento do mundo é só dar. O relacionamento bíblico é se doar para que o outro seja feliz. Esse é o padrão bíblico. Que outra coisa que eu aprendi, veja, falta de punição aumentou o problema. Se você não disciplinar seu filho hoje, você vai estar aumentando o problema. Não caia nessa besteira. Se você não tiver uma conversa séria com aquele seu parente que está criando problema, com aquele seu amigo que está criando problema, você só vai aumentar o problema. Chega e para, chama a pessoa em amor, conversa, explica o que está errado e coloca para a pessoa, fala, fulano, você gosta de mim? A pessoa vai falar, gosto. Então é o seguinte, para o nosso relacionamento avançar, eu não vou admitir mais esse tipo de postura. Gosto muito de você, tenho o maior prazer na sua presença, mas com essa atitude eu não quero mais. Você segue com a sua vida, eu sigo com a minha. Entendeu? Não tenho nada contra você, mas o nosso relacionamento, a Bíblia dá respaldo para isso, gente. Se a pessoa está te fazendo maldade, a Bíblia manda você parar com aquilo. Não entra, a turma por aí não sabe o que é o perdão bíblico. Distorce o perdão bíblico. Por isso que dá muito problema. Perdoar sempre. Relacionar. Não. Você não é obrigado pelo padrão bíblico a se relacionar com pessoas que te criam um problema repetitivo. Existe um caminhão de versículo mostrando isso. E se a pessoa se diz cristão, pior ainda. Pior ainda. Entendeu? A turma não gosta muito de ouvir essas aplicações. Ah, não concordo. Tudo bem, cada um vai viver como quer. Eu não posso viver a vida de você. Meu papel aqui é mostrar o que a Bíblia ensina. Eu vou dar conta de expor a Bíblia. Quem vai dar conta da sua vida é você. Tranquilo, numa boa. Vamos lá. Veja, Aminon não dominou seu pecado. Você precisa ensinar seus filhos a dominar o pecado. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Pam, 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 pam. Era tão bonito, Aminon, olha, herdeiro do rei. Que príncipe. Não dominou
seu desejo morreu. Gente chegava para o Rodrigo e falava o seguinte, ó, você está sendo disciplinado aqui, sabe por quê? Que se o pai e a mãe não disciplinar você, quando você for mais velho, vem alguém dar um tiro na sua cara. E aí puseram aquele filme Cidade de Deus para assistir, super legal. Os três saíam com os olhos desse tamanho. Assim. Mas eles viram a realidade da vida. Entendeu? Viram que morre. E viram que bandido mata e ainda faz aposta pro lado que vai ser o tombo. Entendeu? Graças a Deus, todos eles deram bons filhos. Mas foi à custa de, olha, teve uns momentos de disciplina. Aí todo mundo fala, seus filhos é uma bênção. Tivemos que disciplinar, viu? Fazer. Veja, eu na minha vida, eu só não destruí a minha vida porque Deus teve misericórdia da minha vida. Mas eu sei, o tipo de criação que eu tive, aonde eu andei, a maneira que eu era, eu sei que eu poderia ter tido um final triste. Perdi vários amigos novos, 20, 21, 22 anos. Gente de família boa, família abastada. Morreu. Porque estava no lugar errado, na hora errada e não tinha limites. O mundo veio e pôs o limite. Clique. Matou. Se morreu sem Jesus, quando eu imagino que morreu, está pela eternidade no inferno. Por motivos que eu não sei, Deus me guardou. Tudo bem que eu também não era trouxa da cabeça, né? Eu me cuidava. Mas eu sei o que poderia acontecer, eu via meus amigos. Entendeu? Olha, alguns aqui já viveram experiências parecidas. Tá. Falta de vigilância dentro da família. Gente, abre o olho, pelo amor de Deus. Só para vocês terem uma ideia, isso aí eu não conto abertamente. Mas, por exemplo, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu fui abusado sexualmente por uma mulher. Dentro da minha casa. 6 anos. Percebe? Família boa. Pessoa acima de qualquer suspeita. Como é que fica a sexualidade de uma criança que é tocada antes do tempo? Só Jesus na causa para restaurar. Entendeu? Eu e minha esposa conhecemos casos e casos e casos de abuso sexual dentro da casa. Para vocês terem uma ideia, os maiores abusadores são os tios, os padrinhos, pessoas que têm acesso à criança. Você vem para a igreja, entrega o seu filho no ministério infantil na mão de um abusador. E ele vai destruir a alma do seu filho. Porque a igreja não vigiou. Gente, vigie em casa. Olha, eu já vi cada coisa. Não dá nem para falar. Eu ficaria horas contando casos e casos e casos e casos e casos e casos de abuso. Eu não sei em que mundo. Eu converso com meus parentes. Eu olho para a cara deles e falo, gente, nós vivemos na mesma cidade? Porque não é possível. Eu vi isso, vi aquilo outro, com fulano, ciclano, beltrano, tal. Vocês não viram nada? Vocês são de que planeta? Gente, é na rua, é na escola, é na igreja. O caso é seríssimo. Porque nós somos pecadores. Aquele seu filho lindo tem natureza de Adão e ele também pode contribuir para que o pecado aconteça. Entendeu? E a sexualidade dessa criança vai ser marcada e vai ser necessária uma restauração. Entenderam? É papel dos pais cuidar, é papel dos pais não deixar os filhos sozinhos.
Entendeu? Por exemplo, eu e a Paula tomamos um maior cuidado. E uma época ficamos sabendo na igreja que num grupo familiar tinha uns 2, 3 meninos novinhos, que era bem arteirinho, que queria meio propor alguma coisa para as meninas. Entendeu? Dentro da igreja. Filho de crente, que eu conheço os pais, temente a Deus, os pais. E mesmo a gente cuidando, ficamos sabendo que teve uma proposta. Tipo, ai, deixa eu ver a sua calcinha. Falou calcinha no culto. Nós precisamos tratar com essas realidades. Porque o mundo lá fora é pornografia. O que justifica você dar um celular para o seu filho quando ele é novo? Me dá um motivo para ele ter. Com acesso livre à internet. Me justifica, me dá um motivo. O Rodrigo foi ter celular depois dos 18 anos. Gente, se desse o celular na minha mão, com 10 anos de idade eu punha fogo no mundo, explodia os Estados Unidos. Eu e meus amigos, a gente era bandido para tudo aquilo que não prestava. Então, quando eu falo bandido, não é que a gente era quadrilheiro, não era isso. Mas era pecador, meu Deus, eu ia parar lá em Hollywood com o celular. Eu sei. Tão bonitinho, se olhava loirinho, franjinha. Praticava esporte. Menino de família boa, dá o celular na mão dele para ver o demônio manifestar ali. Aí vai o pai, não, ele vai ficar revoltado. É melhor chorar ele do que chorar você. Hoje é muito mais difícil, daqui a 10 anos vai ser mais difícil ainda. Com a proximidade da volta de Jesus, vai ficar a cada geração pior. Porque a maldade vai se multiplicando e você vai tendo que lidar com situações que a geração passada não lidava. Mas você pode pegar os princípios, entendendo que o homem é desesperadamente pecador, e trabalhar em cima dessa verdade, e parar de se enganar, e parar de achar coisa do seu filho que o seu filho não é. E você vai ser um bom pai, vai livrar ele de sofrimento. Entendeu o que eu estou falando? Alguns pais aqui já viram como é que eu faço aconselhamento com pré-adolescente. Uma vez chegou um pré-adolescente, veio falar comigo, eu olhei para a cara dele e falei, cara, você acha que eu sou palhaço? Olha para minha cara, vê se eu tenho cara de otário. Branqueou na hora. Eu falei, ó, quando você falar comigo, eu não sou seu pai, não sou sua mãe, não sou os irmãos da igreja. E eu não sou trouxa. Então comigo você fala diferente. Foi assim o nível do aconselhamento. Nossa, parecia uma freira. Aí veio o pai e a mãe. Ah, coitadinho do meu neném. Tava até biquinho assim, sabe? Lembra onde nós congregamos, a bandalheira que era, Gilmar? Misericórdia, o que acontecia entre os jovens, ninguém via. Gente tendo relação sexual escondido dentro da igreja. E ninguém via, só os ruins, né? Eu bati o olho e falei, cara, como é que vocês deixam ali? Que planeta? Não entendo. Nunca foi jovem? Nunca achou uma menina bonita? Nunca achou um menino bonito? Só eu. Compreende, Oscar? Que mais? A explosão de ira sem corrigir. Não adianta nada. Olha, é melhor não gritar. Criança não tem medo de grito. Criança tem medo de pai posicionado. Você explica para ele, filho, ó, papai te ama, mamãe te ama, mas se agir errado, você vai ter consequência. Aqui eu não quero que faça isso, isso e aquilo. Você entendeu? Entendeu. Fez errado? Bota no canto. Fez errado? Põe de castigo numa atividade. Ah, ele gosta de assistir desenho. Vai ficar 15 dias sem ver desenho. Você vai ver que na segunda vez ele já não vai aprontar do mesmo jeito.
nem precisa de coisa física. Só ali na disciplina você já tira de letra. Na segunda, ele já vê quem é que manda. Entendeu? Pare para pensar nisso. Nós temos algumas palavras na página da igreja sobre educação de filhos. E para encerrar, né? Veja, fugir das más companhias, né? Dentro da sua casa, entra quem você quer. Dentro da sua vida, entra quem você quer. Você não é obrigado a conviver com gente que não presta. Seja pessoa que se diz irmão da igreja, seja parente de sangue, seja amigo de trabalho, seja quem for. Você é que define quem é que vai ter acesso à sua casa e à sua família. Na sua casa, quem manda é você e seu cônjuge e a palavra de Deus. Cuidado com quem entra na sua casa. Cuidado com quem tem proximidade da sua vida. Vai dar problema. Você vai se machucar. Nós vivemos uma geração frouxa, flácida. Esse não é um discurso bíblico. Os homens e mulheres de Deus são firmes, firmados na palavra, fazem o que tem que ser feito, doa quem doer. Porque está respaldado na Bíblia. Se está na Bíblia, é para fazer, é para o seu bem, é para a sua proteção. Tiver alguma dúvida, vem conversar, você tem pastor para isso. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar e vou achar uma resposta bíblica. Para te orientar o que a Bíblia fala, não o que eu falo. O que eu falo não quer dizer nada. O que vale é o que a Bíblia diz. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro pedindo que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor venha nos capacitando através da Tua graça. Senhor, o Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe dos nossos medos, o Senhor sabe das nossas dificuldades, sabe das pressões que nos cercam, mas nós sabemos que Tu és um Deus que é Pai, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que nos capacita para toda boa obra. Senhor, que cheios da Tua graça, cheios do poder do Espírito Santo, nós possamos viver de maneira bíblica. Que o Senhor venha nos mostrando, Senhor, aquilo que precisa ser corrigido em nossas famílias. Que o Senhor venha nos capacitando a sermos agentes da Tua graça e sermos usados por Ti para essas transformações. Senhor, age poderosamente em nossas famílias, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda armadilha, livra-nos do homem mau, livra-nos, Senhor, da morte prematura, que nós possamos estar atentos, protegendo as nossas casas, que possamos ser livrados de todo mal e que o Teu reino venha sobre o nosso lar. Senhor, precisamos de Ti, precisamos da Tua paz, precisamos da Tua unção, precisamos da Tua luz nessa época de trevas. Que nós tenhamos discernimento, força e toda percepção, e que o Teu nome seja glorificado nessa obra em nossas famílias. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.